Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Física. Eu sou o professor Robson Santos e dando continuidade à nossa matéria Termologia, vamos falar deste assunto, propagação de calor. Vamos lá? Provavelmente você já se viu numa situação como essa, em que você estava sentindo uma sensação térmica muito grande de quente, você suou bastante, era muito desconfortável e você provavelmente já soltou essa expressão, que calor desgraçado. Mas fisicamente falando, será que essa seria a expressão mais correta? Provavelmente não. Para a física, a coisa é um pouco diferente. Vamos ver. Vamos definir primeiramente o que é calor, pessoal. Imagine que dois corpos de temperaturas distintas estejam próximos entre si. Naturalmente, este corpo mais quente vai influenciar o corpo mais frio através da radiação ou através da transmissão de uma energia térmica. Essa energia térmica que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, nós chamamos de calor. Então, calor é a energia térmica que transita dos corpos quentes para os corpos frios. Em nossa galáxia temos o sistema solar. Sistema solar este que tem como estrela o Sol e ao redor deste, orbitando ao redor deste, temos os planetas, inclusive o planeta Terra. Corpos estes que têm temperaturas inferiores à temperatura do Sol. Por conta disso, você tem a manifestação térmica, que é o quê? A irradiação de luz, mas também de calor do Sol para os planetas que orbitam e outros astros que orbitem ao redor deste. E isso só pode acontecer por causa da diferença de temperatura. Vamos definir agora o que seria fluxo de calor. Imagine que nós tenhamos duas chapas metálicas de mesmo material, mesma espessura, porém elas têm áreas diferentes. E eu quero ver o quanto de calor irá fluir por essa chapa até o ambiente que está ao lado esquerdo de vocês aí na tela. Imaginemos que eu tenho uma determinada fonte de calor do lado direito destas chapas e a fonte de calor ela seja a mesma. O fato é que uma determinada quantidade de calor ela chegará ao lado direito dessas chapas e por conta das chapas terem áreas distintas, no lado direito, a chapa maior ela vai receber maior intensidade de calor do que a chapa do lado esquerdo. Consequentemente, esse calor ele vai produzir um efeito térmico nas chapas, que é o aquecimento. Chapas estas agora aquecidas, elas se tornarão novas fontes de calor e este calor irá fluir para a esquerda. Mas vamos lá, vamos imaginar que o intervalo de tempo para que esses dois fenômenos, ou seja, o da chapa esquerda e da chapa direita, seja o mesmo. Onde eu vou ter maior fluxo de calor, ou seja, onde a relação quantidade de calor que atravessa a superfície e o tempo será maior. Percebam que como a chapa direita ela é maior quantidade de calor vai fluir para o lado esquerdo, maior quantidade de calor vai ser emanada para o lado esquerdo. E isso porque, como eu mesmo defini para vocês, fluxo de calor é a quantidade de calor em relação ao tempo em que este calor flui. Portanto, o fluxo de calor na chapa B será maior que o fluxo de calor da chapa A. E aí vamos analisar agora quais são os elementos que influenciam esse fluxo de calor. O primeiro deles nós acabamos de ver. Vamos imaginar aí duas chapas de áreas distintas, chapas essas do mesmo material, mesma espessura, submetidas à mesma fonte de calor, porém com áreas de contato diferentes. Por que antes eu falei para vocês que na chapa maior eu vou ter maior fluxo de calor do que na chapa menor? Por causa disso, vamos imaginar, vamos ver o aproveitamento dos raios térmicos que serão emitidos pela fonte de calor, no caso da chapa menor, em relação ao que acontece na chapa maior. Na chapa menor, você percebe que boa parte dessa radiação é desperdiçada, porque ela não chega a atingir a chapa metálica. Diferentemente do que acontece na chapa direita, como ela tem uma área maior,
você tem o maior aproveitamento dessa radiação térmica. E como ela tem maior aproveitamento dessa radiação térmica, ela irá absorver mais energia térmica. E se ela absorve mais energia térmica, ela permite que maior fluxo de calor haja à esquerda dela. Então, se eu tenho corpos cuja área de contato com a fonte de calor é maior, eu vou ter maior fluxo de calor. Portanto, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine um determinado fogão a lenha que prepara comidas maravilhosas, os restaurantes de comida mineira, todos eles, é padrão, tem que ter um fogão a lenha. Vamos imaginar também que os bocais que tenha contato com as panelas sejam bocais de tamanhos distintos. Consequentemente, eu vou colocar panelas cuja área de contato com o fogão vai ser diferente. Vamos imaginar que eu queira preparar arroz nessas duas panelas. E lá eu coloco essas panelas ao mesmo tempo no fogão. Essas panelas são feitas do mesmo material. O material ele possui a mesma espessura. Eu coloco a mesma quantidade de arroz e a mesma quantidade de água. E aí vem a pergunta: em que panela o arroz ficará pronto mais rapidamente? Se você tem prestado atenção no que eu tenho dito até agora, a sua resposta será na panela de maiores dimensões, maior área de contato. Porque onde eu tenho maior área de contato, tenho maior aproveitamento da radiação térmica. Consequentemente, o calor que essa panela vai absorver é maior. E aí eu vou permitir uma fervura mais rápida da água, um aquecimento mais rápido da água, e aí, por fim, eu vou ter um cozimento do arroz mais rápido. Uma outra situação interessante de se analisar é no caso da construção civil. Vamos imaginar uma determinada edificação que ela tenha 10 metros de altura, 10 metros de profundidade e 30 metros de largura. E eu tenho duas opções de posicionamento dessa edificação em relação à trajetória aparente do Sol. Vamos imaginar que você esteja parado no solo, olhando para o Sol em relação a você, a impressão que se tem é que é o Sol que se movimenta e não o planeta Terra. Por isso que eu digo é de trajetória aparente do Sol. Na primeira situação, eu tenho uma trajetória aparente do Sol que percorre a profundidade dessa edificação, de 10 metros. Porém, no início do movimento, este Sol ele vai estar em contato com a maior área desse prédio, que é o que está na condição A. A maior área do prédio ela vai estar submetida à radiação térmica emitida por Sol. Na situação B, eu vou ter um contato da radiação térmica com a menor área da edificação, ou seja, a radiação térmica, o fluxo de calor do Sol para essa edificação se dará sentido a menor área da edificação. Então, onde será que eu vou ter maior aquecimento interno da edificação? Se você prestou bem atenção na minha aula, você vai perceber que o maior aquecimento vai se dar na condição A. Por que isso, pessoal? Porque a radiação térmica emitida pelo Sol, ela vai ter contato com a maior área da edificação. Se eu tenho uma radiação térmica chegando na maior área da edificação, eu vou ter maior aproveitamento da energia térmica e, consequentemente, o fluxo de calor para o ambiente interno da edificação vai ser maior. Então, a condição A é a pior condição possível para você construir uma edificação, se você quiser ter térmico em ambientes cuja temperatura é mais elevada. No entanto, é a melhor condição possível caso você esteja em ambientes frios e você queira promover um melhor conforto térmico, ou seja, você quer rejeitar as temperaturas inferiores no interior da edificação. Um outro elemento importante para nós analisarmos onde eu tenho o melhor fluxo de calor é o comprimento do corpo. Vejam só, nas duas situações eu tenho corpos de mesmo material, mesmo diâmetro, que estão submetidos à mesma fonte de calor. A questão é o seguinte: onde eu vou ter maior variação térmica na outra extremidade desses corpos, levando em consideração que o intervalo de tempo nas duas circunstâncias é a mesma? Você há de convir que
para o mesmo intervalo de tempo, eu vou ter maior variação de temperatura na extremidade da barra de menor comprimento. E por que isso acontece? Veja, se eu coloco a fonte de calor na extremidade esquerda da barra, é ela que vai receber a maior radiação térmica. E aí esse calor ele vai fluir através de um processo de transmissão de calor que nós chamamos de condução, ele vai fluir molécula a molécula até a outra extremidade da barra. Se eu tenho uma barra de menor comprimento, logicamente eu vou ter eu vou ter maior quantidade de calor para o mesmo intervalo de tempo. Se eu tenho maior quantidade de calor, então, consequentemente, eu vou ter maior variação de temperatura. Então, o comprimento dos corpos é um elemento que está diretamente relacionado ao fluxo de calor. Um outro elemento importantíssimo para determinarmos o quanto de calor irá fluir pelo corpo é o material que este corpo é constituído. Vejam só, imaginemos duas barras, né, uma de madeira, outra de metal, e que essas duas barras estejam submetidas à mesma fonte de calor pelo mesmo intervalo de tempo. Onde o aquecimento na extremidade dessas barras, considerando que elas tenham o mesmo tamanho, será igual? Provavelmente não. Você deve saber, por experiência própria, que aquecer a madeira é muito mais difícil do que aquecer o metal. Imagine que você esteja segurando a outra extremidade da barra. Você terá a sensação térmica de quente muito mais rapidamente na barra metálica do que na barra de madeira. Portanto, materiais diferentes transmitem calor de forma diferente. E aí nós temos os chamados bons e maus condutores ou isolantes térmicos. Para definir isso numericamente, se um corpo é bom ou mau condutor, tem-se um coeficiente chamado de coeficiente de condutibilidade térmica. E olha só, por exemplo, nessa tabela que está aí na sua tela, olhe para o caso dos sólidos. Veja como os metais, como alumínio e ouro, eles têm um coeficiente de condutibilidade térmica muito maior do que o vidro. O que isso significa, pessoal? Quanto maior o coeficiente de condutibilidade térmica, melhor condutor de calor será o material. Como nós já vimos, corpos diferentes transmitem calor de forma diferente. Você deve imaginar que, se você está segurando uma determinada barra de alumínio e na outra mão você estiver segurando uma barra composta por vidro, e submeter essas mesmas barras, à mesma fonte de calor, o aquecimento das suas mãos vai se dar de forma distinta. Ou seja, aquela mão que estiver em contato com a barra de alumínio será aquecida muito mais rapidamente do que aquela que estiver segurando a barra de vidro. Temos aí uma letra para representar o coeficiente de condutibilidade térmica, a letra K. Você pode utilizar qualquer uma, mas na tabela aí é a letra K. E ela é uma relação entre a quantidade de calor e o tempo, né? O H significa hora, o tempo, o comprimento do material, bem como a variação de temperatura que se deseja. Por isso que é quilocalorias por hora vezes metro vezes graus Celsius. Com base nisso, podemos construir corpos que sejam bons ou maus condutores. Se a gente quer um corpo que por ele flua o calor facilmente, vamos construir eles com materiais cujo coeficiente de condutibilidade térmica seja alto. As panelas, por exemplo, os radiadores do carro, que têm a função de, mediante o ar externo, trocar calor com a água que flui pelos motores, a água esta que está bem aquecida, né? O interessante é que esses radiadores sejam feitos em metal para que haja grande fluxo de calor, diferentemente das circunstâncias em que nós queremos manter corpos aquecidos ou gelados, ou seja, nós queremos que o fluxo de calor por eles seja bastante reduzido. E aí temos corpos como porcelana, isopores ou o próprio gelo. O gelo ele é um mau condutor de calor. Por isso que nós temos aí os chamados iglus, né? Os habitantes das terras árticas, dos polos do planeta, muitos deles moram ou habitam temporariamente em iglus,
justamente para que o calor que esteja dentro do ambiente deste iglu não flua tão facilmente para a região externa. E assim você consiga ali dentro ter uma temperatura razoável da qual ele possa sobreviver. Em nosso primeiro exercício, nós temos uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, todas elas contendo 330 ml de refrigerante. Elas são mantidas no refrigerador pelo mesmo intervalo de tempo, por um longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos, tem-se a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. E aí, pessoal, por que será que isso acontece? A resposta se dá olhando para a tabelinha relacionada aos coeficientes de condutibilidade térmica, em especial do alumínio, que é o material constitutivo das latas, e do vidro, que é o material constitutivo da garrafa. Vê-se que o alumínio tem um coeficiente muito maior que o vidro. Por conta disso, o calor que flui para o refrigerante que está internamente à lata vai ser muito mais rápido, muito mais intenso, melhor dizendo, vai ser muito mais intenso do que no caso do refrigerante que está dentro da garrafa de vidro. E aí vamos ver. A letra A diz que a lata ela está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. Nada a ver. Tanto lata quanto vidros permaneceram pelo mesmo intervalo de tempo dentro do refrigerador e acabaram atingindo a mesma temperatura. Então não há que se falar que uma está mais ou menos fria que a outra. O mesmo pode-se dizer da letra B, como resposta incorreta, visto que não há como se falar que um corpo está mais frio que o outro, visto que permaneceram pelo mesmo intervalo de tempo dentro do refrigerador. Letra C diz que lata e garrafa estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica, e nós já vimos que isto é um erro, e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos. Não perca a nossa próxima aula, vamos falar o que significa este termo, calor específico, mas de antemão já podemos considerar como incorreta essa questão, porque vimos que alumínio e vidro possuem condutividades térmicas diferentes. Pulando para a letra E, visto que a letra D é a correta, a letra E diz que a garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação distinta é devido ao fato da condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio, e é justamente ao contrário. E é isso que fala a letra D, que garrafa e lata estão à mesma temperatura e a sensação é devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Você já deve ter reparado numa situação como esta, em que você entrou numa sala, a sala estava muito aquecida, você ligou o ar-condicionado e demorou muito tempo para poder refrigerar, tornar aquele ambiente habitável, né? Que você conseguisse viver com certo conforto dentro desse ambiente. No entanto, assim que você desliga o ar-condicionado, a temperatura ela aumenta bruscamente. Por que será que isso acontece? Por que será que quando você tem um ambiente externo muito quente, ao você desligar o aparelho, você tem um aumento súbito da temperatura? Vamos imaginar duas situações. Um ambiente cuja temperatura interna seja de 15 graus Celsius e a temperatura externa seja de 40 graus Celsius, ou seja, a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno é de 25 graus Celsius. Na condição B, eu tenho um ambiente externo com a mesma temperatura, porém internamente 30 graus Celsius. Isso significa que a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno será de 10 graus Celsius. Veja, há uma diferença entre a condição A e B. Que diferença é essa? A diferença entre a temperatura externa e interna na condição A é maior que na condição B. Por conta disso, o fluxo de calor ele vai ser maior para o ambiente da condição A. Ou seja, onde eu tenho a maior diferença de temperatura entre os ambientes, eu vou ter maior fluxo de calor. E é por isso que, quando você tem um ambiente bem geladinho, bem confortável, e lá fora está uma temperatura altíssima,
você tem uma diferença, um gradiente de temperatura muito grande. Como consequência disso, você tem um fluxo de calor muito grande para esse ambiente interno. E aí a temperatura aumenta rapidamente. Com base em todos esses elementos, todos esses fatores que estão relacionados ao fluxo de calor, podemos montar uma equação. Equação essa chamada de lei de Fourier. Veja, eu tenho fluxo de calor e um dos elementos que com ele estão relacionados é a diferença de temperatura. Nós já vimos que quanto maior a diferença ou gradiente de temperatura, maior é o fluxo de calor. Isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, ao montar a equação, eu coloco ela no numerador da equação. Uma outra grandeza física importante é o coeficiente de condutibilidade térmica. Nós já vimos que, onde eu tenho maior coeficiente, eu vou ter maior fluxo de calor, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais, então o coeficiente ele entra no numerador da equação. A área de contato também é outro elemento que influencia no fluxo de calor. Quanto maior a área de contato, maior será o fluxo de calor. Outra grandeza que com fluxo de calor é diretamente proporcional, então vai entrar no numerador. E por fim temos a espessura dos corpos, ou as dimensões deles, né? Quanto maior o percurso a ser transposto pelo calor, menor vai ser o fluxo de calor. Ou, pensando-se de forma contrária, se eu quiser ter maior fluxo de calor, eu preciso ter corpos com menor espessura, para que o caminho a ser transposto por essa energia térmica seja menor. Então, fluxo de calor e espessura são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, espessura vai entrar no denominador. E assim eu tenho a equação, ou lei de Fourier, e que o fluxo de calor é igual à área que está em contato com a fonte de calor, vezes o coeficiente de condutividade térmica, vezes a variação de temperatura entre os ambientes interno e externo, ou entre as extremidades do corpo, né, podemos dizer assim, dividido pela espessura desse corpo, ou espessura pela superfície que divide a fonte, né, o ambiente onde está a fonte térmica e o ambiente que será aquecido. No segundo exercício, temos uma garota que está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro e a área total é de 8.000 centímetros quadrados. O tecido do agasalho tem condutibilidade térmica de 0,00008 calorias por segundo, vezes centímetro, vezes graus Celsius. Atente-se às grandezas, às unidades de medida que estão relacionadas às grandezas. Muito importante. A temperatura da pele dessa garota está a 36,5 graus Celsius e o ambiente externo a 11,5 graus Celsius. Nós já vimos que onde há diferença de temperatura, há o que? Calor, ou seja, fluxo de energia térmica. A questão ela pergunta, né? Ela pede, determine, letra A, o fluxo de calor perdido através do casaco, e na letra B, a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Sempre quando você tiver vários dados, e isso é muito comum na questão de física, nas questões de física, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os dados que a questão apresenta. Então, ela diz que a espessura da roupa é de 1 centímetro, a área ocupada pelo agasalho é de 8.000 centímetros quadrados, a condutibilidade térmica é de 0,00008 calorias por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius, e também diz que a diferença de temperatura entre os ambientes externo e interno ao agasalho é de 25 graus Celsius. Então vamos lá, qual será o fluxo de calor perdido através do agasalho? Para isso, vamos utilizar a lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor é igual à área ocupada pelo corpo, né? O corpo que é a superfície pela qual haverá o fluxo de calor, vezes o coeficiente de condutibilidade térmica do material que compõe esta superfície, vezes a diferença de temperatura entre os ambientes interno e externo, dividido pela espessura dessa superfície, que é, no caso, o tecido do casaco. Colocando ali os valores que a questão nos apresentou, eu chego ao resultado que o fluxo de calor será de 16 calorias por segundo. E para responder a letra B, ou seja, a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora,
Basta eu utilizar a equação básica para o fluxo de calor, a equação que define o fluxo de calor, que nada mais é que a quantidade de calor que flui num determinado intervalo de tempo. Já temos a resposta, que é de 16 calorias por segundo. O intervalo de tempo, nesse resultado que eu achei, é medido em segundos. Então, o tempo que eu vou utilizar na equação tem que ser em segundos. Apesar da questão ter dito 1 hora são 60 segundos. É esse valor que eu irei utilizar. Então, a quantidade de calor será 60 vezes 16, que dá 960 calorias fluindo pelo casaco no intervalo de tempo de 1 hora. Agora, você já deve provavelmente ter posto um metal no fogo, ou já viu isso acontecer, e percebeu que conforme esse metal aquece, ele muda sua temperatura. Ou seja, há uma relação íntima entre a temperatura dos corpos e a cor que ele emana. Vamos imaginar a seguinte situação. Um determinado corpo ele está sujeito a um calor este que nós chamaremos de calor incidente. E ele está na menor temperatura dentro dessa circunstância que eu vou apresentar para vocês. Parte do calor ele é refletido, ele volta para o ambiente. E parte desse calor ele serve para o quê? Elevar a temperatura do corpo. Ao elevar a temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter moléculas cujo grau médio de agitação molecular irá aumentar. Variar a temperatura de um corpo nada mais é que variar o grau médio da agitação de suas moléculas. Conforme este corpo vai recebendo energia, você terá saltos quânticos na camada eletrônica dos átomos que compõem este corpo. E a partir do momento que há esses saltos quânticos e, consequentemente, retorno do elétron para as suas subcamadas de origem, você vai ter emissão de ondas eletromagnéticas. Toda carga elétrica, quando ela é acelerada, isso acontece quando ela retorna à sua camada de origem, toda vez que isso ocorre, você tem emissão de uma onda eletromagnética. A luz, ela é um tipo de onda eletromagnética, a luz visível, aquela que varia do vermelho até o violeta. A diferença entre o vermelho e o violeta é o chamado comprimento de onda e, consequentemente, a frequência, que são duas grandezas físicas intimamente relacionadas. Só que veja, a luz visível ela não é o único tipo de onda eletromagnética. Nós temos os campos ultravioleta, que também é emitido pelo Sol. A luz do Sol é chamada de luz branca porque ela compõe todas as cores do espectro visível, ou seja, do violeta até o vermelho. Mas não somente isso. Você tem ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol que estão nos campos de ultravioleta e infravermelho, que são cores que nós não conseguimos perceber ao olho nu, mas elas estão no ambiente, elas estão afetando os corpos ao nosso redor, os fenômenos naturais ao nosso redor, e inclusive o nosso corpo. Você já deve ter ouvido falar dos efeitos da luz ultravioleta na nossa pele, que pode inclusive causar câncer. A luz ultravioleta são ondas eletromagnéticas de mais altas frequências e, consequentemente, maior valor de energia. Então, elas têm um efeito sobre o nosso corpo muito grande, podendo, em algumas situações, como é o caso dos raios gama, gerar até mesmo mutações genéticas. Mas não é nesse campo que nós iremos falar agora, que é o ultravioleta. Iremos falar do infravermelho. O infravermelho é o calor. A energia térmica que flui de um corpo para outro, que nós chamamos de calor, é uma onda também eletromagnética que se dá no campo do infravermelho, ou seja, comprimentos de onda maiores que a luz vermelha e com frequências inferiores, consequentemente. Nós não conseguimos ver o calor. Ela está no espectro invisível, mas o homem constituiu aparelhos que são capazes de identificar essa luz ultravioleta. Veja essa câmera aí, por exemplo. Ela consegue filmar uma casa, por exemplo, recebendo a radiação infravermelha emitida por ela. Perceba que nos cômodos da casa você tem uma coloração diferente do restante. Equipamentos que são capazes de perceber ondas eletromagnéticas no campo do infravermelho, eles fazem uma tradução dessa energia térmica em luz visível,
luz que nós conseguimos perceber com os nossos olhos. E de acordo com o comprimento de onda, visto que o infravermelho tem uma infinidade de comprimentos de onda, a representação visual é diferente. Perceba que nos cômodos da casa você tem uma coloração vermelha, uma representação vermelha dessas ondas eletromagnéticas do infravermelho, dizendo que são os ambientes mais quentes, que é lógico, né? Um ambiente onde tem mais pessoas, você tem luzes acesas, enfim. Então é um ambiente que tende sim a ter maior temperatura. Você também tem situações em que você analisa a temperatura dos corpos. Nesse período de Covid, era muito comum nos shoppings, em outros ambientes, você ter câmeras como essa e que acusavam, caso aquela pessoa que estivesse por ela passando tivesse temperatura mais altas. Veja o que eu falei, de acordo com a temperatura, você tem uma onda eletromagnética com frequência diferente. E aí, se você está com febre, consequentemente, a frequência da onda eletromagnética emitida por você, através do calor, vai ser diferente. E aí você tem um sistema que poderia acusar que você estava em febre, ou seja, um potencial transmissor de Covid. E aí embaixo eu tenho a foto de dois rapazes com temperaturas distintas. Ao lado direito, eu tenho uma fotografia com a câmera normal, e do outro lado, eu tenho a fotografia do lado esquerdo, produzida por uma câmera capaz de captar radiação infravermelho, né? E aí, com base nisso, com base na radiação emitida por este corpo, a câmera é capaz de apresentar temperaturas distintas para os rapazes. As câmeras de vigilância, elas também são capazes de identificar corpos que emitem radiação infravermelha. É por isso que você consegue produzir imagens mesmo no período noturno, ou até mesmo em situações em que você não tem a luz. Isso só é possível porque a câmera ela recebe essa radiação infravermelha e faz uma tradução para a luz visível, para que nós, seres humanos, possamos ver. Só que quando nós queremos ver imagens de câmeras de segurança, não é interessante para a gente saber a temperatura dos corpos, nós queremos ter uma ideia de como os corpos realmente são. Então, ao invés de fazer uma tradução numa imagem como nós vimos anteriormente, mostrando a diferença de temperatura dos corpos, você tem uma tradução de forma a apresentar parcialmente os corpos como eles são para nós, para os nossos olhos. E isso é muito interessante para a vigilância noturna. Aí, mais uma vez, eu tenho o caso de um criminoso saindo de uma casa, o mesmo caso abaixo, tudo isso são imagens produzidas no período de baixa luminosidade, né? E o vidro, pessoal? O vidro ele é muito interessante, é um artifício muito utilizado pelo ser humano no tocante a controle de temperatura. Como nós vimos anteriormente, o vidro ele é um material cujo coeficiente de condutibilidade térmica ele é muito baixo, ou seja, ele não é um bom condutor de calor. E aí vamos imaginar a situação que um vidro esteja submetido ao sol, e aí, como eu falei para vocês, o sol emite radiações no campo visível e no campo do não visível. A luz, que é a radiação no campo visível, tanto ela quanto a luz ultravioleta, ela passa com um certo grau de facilidade pelo vidro. Ele é transmitido com um certo grau de facilidade no vidro. O vidro ele é transparente para a luz visível e para a luz violeta. É lógico que você também tem um reflexo, né? Esse é comum, você já deve ter percebido a luz sendo refletida no vidro, mas boa parte da luz e da radiação ultravioleta passa pelo vidro, sim. No entanto, quando o assunto é calor, ou seja, radiação no campo infravermelho, como o vidro é um mau condutor de calor, essa parte de radiação emanada do Sol pouco flui por ele. Ou seja, você tem no calor a circunstância de máxima reflexão. Isso é ótimo para construir ambientes que você queira manter aquecido, que é o caso das estufas. Você tem o Sol emanando luz visível e luz ultravioleta. Essa luz, ela ingressa no ambiente interno, o calor emanado pelo Sol quase não entra, mas a luz visível e ultravioleta, ela transpassa o vidro. Essa luz e essa radiação ultravioleta vai promover o aquecimento interno dos corpos que estão dentro
da estufa, ou seja, o ambiente interno da estufa, porém esse calor, essa energia térmica que dentro foi produzida em virtude do contato com a luz e com a radiação infravermelha, ela não irá sair da estufa. E o que acontece? Você vai ter um aquecimento, uma manutenção do aquecimento interno a essa estufa, né? É o chamado efeito estufa. E aí você já deve ter visto exemplos como esse, que é o caso do Jardim Botânico lá em Curitiba, uma coisa linda, maravilhosa, mas também você já deve ter visto situações como essa, como porta-salgados, né, em que você consegue manter os corpos aquecidos ali mais tempo, justamente por causa da má condutibilidade de calor que o vidro possui. Podemos falar de efeito estufa também no tocante à nossa atmosfera. Gases emanados, gases tóxicos, gases próprios de efeito estufa, como butano, dióxido de carbono, entre outros, gases muito produzidos em circunstâncias industriais, eles promovem um aprisionamento do calor. Ou seja, você tem a luz e radiação ultravioleta emanada do Sol, que transpassa as nuvens produzidas por esses gases tóxicos. No entanto, ao aquecerem a superfície dos corpos presentes no planeta Terra, sejam eles as superfícies naturais ou superfícies artificiais construídas pelo homem, essas superfícies se tornam novas fontes de calor. E esse calor ele não consegue passar por essas nuvens produzidas por esses gases tóxicos. E aí o que acontece? Você tem, da mesma circunstância que anteriormente visto, uma criação da estufa ao redor do planeta Terra. A isso também é chamado de efeito estufa, que gera o aumento da temperatura média do planeta. Ou seja, isso não é legal. Por isso que todo cuidado no tocante à filtragem do produto resultante da atividade industrial é fundamental. O cuidado que nós devemos ter com o escapamento dos veículos automotores, porque eles produzem muito dióxido de carbono, é muito importante para que nós possamos corroborar para a manutenção da temperatura média do planeta. A cor que os corpos possuem tem uma relação muito grande com a absorção de calor. Vamos primeiro definir 3 fenômenos. O primeiro fenômeno é a reflexão. Refletir é o ato de alterar imediatamente a direção de algo que incidiu no corpo. Então, você tem uma luz, por exemplo, emanada do Sol, essa luz entra em contato com o corpo e ele reflete imediatamente. A absorção é o ato de conter algo. Então, imagine um determinado corpo que recebe uma radiação solar e ele reflete outra parte, porém essa parte refletida é menor, essa energia térmica refletida é menor. Isso significa que esse corpo irá ficar com parte dessa energia térmica, ou seja, irá absorver parte dessa energia térmica e, consequentemente, a sua temperatura irá aumentar. Por fim, nós vamos definir o fenômeno da emissão. Emitir é o ato de irradiar algo anteriormente absorvido. Então, você tem um corpo que, primeiramente, recebe a radiação solar, reflete parte dessa radiação ela é absorvida e, consequentemente, irá aumentar sua temperatura. E depois que a sua temperatura é aumentada, ele emite parte dessa energia térmica para o ambiente, porque o ambiente ele possui uma temperatura inferior à do próprio corpo. E aí, após ele emitir essa energia térmica, a sua temperatura vai diminuir. A figura que vocês estão vendo acima é um vidro exposto à radiação solar. Como quaisquer corpos, a radiação solar que chega até o vidro, ela tem parte dela refletida, ou seja, ela é emitida imediatamente para o ambiente, parte dessa energia térmica é absorvida pelo vidro, você já deve ter posto a mão em um vidro, percebido que ele está quente quando ele é submetido à radiação solar, e parte dessa radiação solar, ela transpassa o vidro, visto que ele é transparente para a luz. Bom, diante dessa energia térmica que foi absorvida pelo vidro, parte dela é emanada para o ambiente externo e parte dela é emanada para o ambiente interno. Você já deve ter ouvido falar que em dias quentes é melhor usar roupas brancas
Isso se deve ao fato de que roupas claras refletem mais o calor. Se elas refletem mais o calor, consequentemente, a energia térmica absorvida por elas vai ser menor. Se a energia térmica por elas absorvida vai ser menor, a emissão de energia térmica por elas também vai ser menor. E se elas emitem menos energia térmica, o conforto térmico que nós iremos sentir será melhor, ou seja, teremos menos calor sendo emitido para o nosso corpo. Então, se nós estamos num ambiente que é muito quente, usar roupas claras tende a ser melhor do que as roupas escuras. Agora, por que eu digo tende a ser melhor, pessoal? Para que este efeito seja percebido, é importante que você utilize camisas que tenham o mesmo tamanho e que sejam do mesmo tecido. Você já deve ter visto roupas utilizadas em atividades esportivas, que é do tipo dry fit, que dependente delas serem escuras, elas oferecem um ótimo conforto térmico. Não dá para comparar uma camisa dessa com uma camisa de algodão, por exemplo. O ideal é que você compare duas camisas de mesmo tamanho, mesma espessura, e somente a coloração é que seja diferente. O fato de corpos escuros refletirem menos a energia térmica e por conta disso absorverem mais energia térmica, é que nós temos que o ambiente interno dos fornos é sempre escuro. E aí ele vai conseguir absorver mais energia térmica produzida pela chama ou produzida pelo aquecimento elétrico. E aí, mesmo que você diminua a intensidade deste fogo ou da corrente elétrica que passa pelo aquecimento elétrico, você consegue manter por mais tempo aquele ambiente interno aquecido, até mesmo quando você desliga o forno. E aí, numa situação ideal, o ideal é algo que somente está no campo das ideias, você tem o chamado corpo negro ideal. Corpo negro ideal é aquele que absorve inteiramente a radiação térmica que nele incide. E se ele consegue absorver inteiramente essa radiação térmica, ele, consequentemente, consegue emitir essa radiação térmica inteiramente. E aí, diante de uma tabela em potência da energia emitida em relação ao comprimento de onda, você tem um espectro de radiação no corpo negro. Como ele consegue emitir toda a radiação emitida, se esse corpo negro ele ficar submetido, por exemplo, à luz branca, ele vai emitir todos os comprimentos de onda de luz, desde o violeta até o vermelho. E por que isso acontece? Porque o corpo negro ideal é aquele que absorve toda a energia térmica por ele transmitida e, consequentemente, ele emite toda a radiação. E se emite toda a radiação, não haverá buracos nessa tabela que apresenta o comprimento das ondas por ele emitidas. Do terceiro exercício do Enem, pergunta-se o seguinte: o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo, conforme eu coloquei para vocês nessa figura. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor. Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Segunda afirmação, a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que acontece em uma estufa. A terceira diz que a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Qual dessas afirmações estão corretas? Vamos lá. Vamos utilizar, primeiramente, uma tabela apresentando o coeficiente de condutibilidade térmica dos corpos. Os metais eles possuem maiores valores de condutibilidade térmica. Portanto, o fluxo de calor por eles será maior. Agora, pense bem, se eu tenho um reservatório que ele é composto por material metálico,
Depois que essa água estiver aquecida e o ambiente externo reduzir essa temperatura, que é o caso da noite, o que vai acontecer? A energia térmica presente na água, ela vai fluir facilmente para o ambiente externo. Então, não é bom eu ter reservatórios de água que sejam compostos de material metálico, visto que no período noturno, essa água aquecida rapidamente esfriará em virtude do grande fluxo de calor que será dado pelo metal. Então, a afirmativa 1 não está correta. Na afirmativa 2, fala que é melhor ter uma cobertura de vidro em virtude da maior retenção de calor, que é semelhante ao que acontece na estufa. É de fato, como nós vimos, os vidros eles produzem o chamado efeito estufa, ou seja, são transparentes para a luz. Essa luz ela vai promover um aquecimento interno da água, e aí a energia térmica dessa água aquecida não irá fluir facilmente para o ambiente externo. Muito bem. A alternativa 3 também está correta, porque é dito que a placa utilizada é escura para absorver melhor energia térmica. Vejam, corpos escurecidos refletem menos a energia térmica, com base nisso irão absorver mais energia térmica, né, radiante do Sol. E aí vai aquecer a água com maior eficiência. Portanto, a alternativa correta é a letra E, em virtude das afirmativas 2 e 3 estarem certas. No quarto exercício, nós temos um experimento em que eu coloco duas garrafas PET, contendo elas o mesmo líquido, estando esses líquidos à mesma temperatura inicial, e aí eu acendo uma lâmpada incandescente. Lâmpadas incandescentes emitem muito calor. E aí eu submeto, em virtude da simetria, né, da disposição dos corpos, eu submeto estes corpos, bem como os líquidos que estão no interior deles, à mesma radiação térmica pelo mesmo intervalo de tempo. E aí, as temperaturas são monitoradas, né? E aí a questão ela apresenta a seguinte situação. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi de que forma? Como foi dito, a radiação térmica ela se dá de forma igual para as duas garrafas, garrafa branca e garrafa preta. A garrafa branca ela vai refletir calor maior do que a garrafa preta. Consequentemente, a energia térmica absorvida pela garrafa branca vai ser menor. Se a energia térmica absorvida por ela vai ser menor, ela vai aumentar menos de temperatura do que a garrafa preta. Mas veja, vamos analisar agora a situação em que você tem a lâmpada desligada. O que vai acontecer? Como a garrafa branca ela absorveu menos energia térmica, consequentemente, ela irá emitir menos energia térmica em relação à garrafa preta. E aí, com base nisso, a alternativa certa é a letra E. Ou seja, a variação de temperatura da garrafa preta em relação à garrafa branca é o quê? Ela é maior no aquecimento e maior no resfriamento. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado muito o nosso aprendizado. Por favor, dê o seu clique aí no OK, faça seus comentários e, por favor, compartilhe o nosso canal, pois ajuda muito e incentiva a continuar produzindo esse trabalho. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.